Muito bem, quem estiver por aí pode ir abrindo na página 29, aliás, página 28. Antes de ler a página, nós vamos abrir a Bíblia. Eu não sei se você tem, mas eu vou ler com você Cantares, de Salomão, capítulo 4. Deus fez a área sexual para ser glorificado nela. E hoje nós queremos apresentar uma imagem bíblica da área sexual. Essa imagem é a imagem do jardim. Cantares capítulo 4. O homem está amando a sua mulher e ele diz: como é formosa, amada minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como pombas por detrás do teu véu. O teu cabelo é como rebanho de cabras que descem pelas colinas de Gileade. Os teus dentes são como rebanho de ovelhas tosqueadas que sobem do lavadouro, e das quais cada uma tem gêmeos, nenhuma delas é desfilhada. Os teus lábios são como um fio de escarlate, a tua boca é formosa, e as tuas faces são como duas metades de uma romã por detrás do teu véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para a sala de armas, no qual pendem 1000 broquéis, todos os escudos de guerreiros valentes. Os teus seios são como 2 filhos gêmeos da gazela que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, amada minha, não há em ti mancha. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, olha, desde o cume do Amana, desde o cume de Seni e de Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Enlevaste-me o coração, irmã minha, noiva minha, enlevaste-me o coração com um dos teus olhares, com um dos colares do teu pescoço. Quão doce é o teu amor, minha irmã, noiva minha, quão melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que de toda sorte de especiarias. Os teus lábios destilam mel, noiva minha, mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. E aqui está essa imagem que o Senhor nos propõe sobre a vida sexual. Jardim fechado és, minha irmã, minha noiva, jardim fechado, fonte selada. Os teus renovos são como um pomar de romãs com frutos excelentes, a hena juntamente com nardo, açafrão, cálamo, cinamono, toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. Para quem não sabe, essa linguagem poética está falando da sensualidade, está falando dos prazeres do amor. És fonte de jardim, poço de águas vivas, correntes que manam do Líbano. Está descrevendo o que Deus criou na mulher para ser admirado e desejado pelo homem. O verso 16 diz: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim, e espalha os seus aromas. Entre o meu amado no seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Todo mundo está entendendo, vai? Já está no quarto, assoprando o jardim, os aromas já exalaram pela casa. É tempo de amores, é tempo de paixão. O mais interessante dessa figura é que o próprio Deus entra no capítulo 5, no verso 1. O homem diz: eu venho ao meu jardim, você sabe onde ele está agora, minha irmã, noiva minha, para colher a minha mirra com o meu bálsamo, para comer o meu favo de mel com o meu vinho e o meu leite. Gente, não tem descrição mais poética, mais linda do amor sexual do que esse alimento romântico que Deus propõe
E aí o próprio Deus termina esse versículo dizendo: comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu ia pedir a primeira salva de palmas agora, mas vou deixar para vocês darem depois, para o que é o jardim da vida sexual proposto por Deus. O fato do jardim ser uma coisa tão linda, é por isso que ele é tão cobiçado pelo inimigo. Essa é uma ideia bíblica, encontrada no livro de Cantares. Deus fez a experiência sexual para ser não menos que um jardim agradável para o ser humano. Agora, as ideias é de que quem vai a um jardim vai para ter uma experiência agradável, contemplar a beleza das flores, sentir a fragrância delas, desfrutar de uma atmosfera romântica e prazerosa, onde os seus sentidos são inundados de beleza, alegria e paz, renovando a esperança, ânimo e alegria. Esse é o propósito de Deus com a experiência sexual. E a experiência sexual é uma coisa breve, a experiência sexual é uma coisa pequena, a experiência sexual não é uma coisa que demora o dia inteiro, é um momento. É como, eu gosto, realmente essa figura é muito agradável, porque descrever um jardim, essa imagem bíblica é bem adequada e justa para a experiência sexual, dentro dos padrões de Deus, porque a imagem de um jardim também fala de que não é um lugar onde você vive lá o tempo todo. É onde você visita de vez em quando. Porém, toda vez que você visitar esse lugar, que você tenha uma experiência agradável, de renovação pessoal. Assim, biblicamente falando, o sexo toma uma perspectiva correta. Ele não é um alimento diário, ele não é um alimento necessário à sobrevivência. Se alguém não admite que existe a possibilidade de um casamento ser muito feliz sem sexo, isso é perfeitamente possível. Porque o sexo não é o casamento, o sexo é uma pequena experiência dentro do casamento, embora é uma experiência profunda. É apenas uma visita ao jardim, mas que toda vez que você tem essa experiência, que seja uma experiência profunda. E algumas coisas nessa experiência devem ser permanentes. Em primeiro lugar, 3 coisas eu quero propor que sejam permanentes em toda visita que foi feita ao jardim. Que haja uma atmosfera romântica. E olha, irmãos, as mulheres são emocionais, a base delas é emocional. O amante sábio, o amante especial, é o que cria a atmosfera romântica o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Não é aquele que deixa para criar a atmosfera romântica na hora que ele está romântico. O homem tem que trabalhar esse lado. Você vai querer visitar o jardim, vai ou não vai? Só que você não pode pensar no jardim na hora que você está querendo ir. Você tem que estar pensando nele o dia inteiro. Como? Regar a plantinha. E aqui está o problema, que a sua entrada é vedada no jardim. Você chega, o porteiro falou: não, você não pode entrar. Mas por quê? O jardim é meu, está lá. Não, mas você só está chegando aqui agora. Cadê você? Você está suposto estar aguando esse jardim. Você era suposto estar cuidando desse jardim. Você era suposto estar mandando uma mensagem desde 8 horas da manhã. Se é que você está pensando lá nas 10 p.m. Você tinha que estar trabalhando durante a semana. Os irmãos estão entendendo o que é ser um amante? Ele não começa na cama. Ele começa muito tempo antes. Sabe por quê, homens? Você não vai amar outro homem. Você vai amar uma mulher e ela é diferente de você. O cérebro dela é cheio de fio, assim, ó, tudo conectado. Sexo é apenas um fio que está ligado em todos os outros. Se você não cuidar das outras ligações e você não tiver consciência de que tudo está envolvido na situação, você não vai poder entrar no jardim. Então tem que ter uma atmosfera romântica, como a de alguém que visita um jardim. Quando você vai visitar um jardim, você está indo para ter aquela atmosfera. Outra coisa, é uma atmosfera de alegria e de renovo.
É isso que Deus deseja, não é isso que acontece sempre, mas é isso que Deus deseja. Também uma atmosfera de prazer mútuo. Prazer mútuo significa, esse jardim é particular de duas pessoas, tá? E só uma palavrinha aqui, não existe jardim para o solteiro. Em nenhum lugar aqui, não existe jardim, não existe. Em nenhum lugar, aqui está a ideia de autossatisfação sexual egoísta individual, não existe. Se alguma satisfação, autossatisfação individual, isso não é jardim, isso é ilegal, isso é ilegal. Porque essa experiência aqui, ela foi construída só para duas pessoas que formam um jardim. Cada duas pessoas criam um jardim e só os dois podem entrar e tem que entrar de comum acordo. E essa é a beleza da experiência sexual. Deus criou para ser glorificado dessa forma. Então, ninguém deve ir ao jardim sozinho. O solteiro tem que esperar para entrar no jardim na hora certa. Aos casados, o sexo no seu casamento está sendo um jardim? Eu creio que para a maioria está, mas para aqueles que não está, existe cura. Se não estiver, saiba que não é assim que o sexo glorifica a Deus. Isso é, como Jesus nos levou de volta ao jardim da comunhão com Deus. Lembra que a gente morava no jardim do Éden, tinha comunhão com Deus o tempo todo? O diabo odeia jardim. Eu gosto muito dessa imagem do jardim no Cantares, porque toda aquela perseguição espiritual que eu falei antes do café, que o inimigo faz na área sexual, é porque ele odeia jardim. E assim como ele tirou o homem do primeiro jardim, ele tem muito interesse em prejudicar esse último jardim. Agora, quando se fala de jardim sexual, gente, isso aqui é mais coisa para o homem, tá? Porque o sexo, ele não é a prioridade para a mulher. Os homens precisam entender isso. Tá? Os homens precisam entender que a prioridade da mulher é emocional, é companheirismo, é romantismo, a ligação dela, a base dela é emocional. Você precisa cuidar das coisas emocionalmente falando. Aquele negócio de trocar a fralda só para você estar presente na vida da criança, para você mostrar o companheiro que está ali. Aquele negócio de você levar ela para jantar fora, pelo menos uma vez por mês. Pelo amor de Deus, faça isso. Se alguém quiser entrar no jardim aí, tem umas pessoas que não conseguem entrar no jardim e eu digo, você merece não entrar. Merece não entrar. Mas você não faz nada para entrar em jardim, coisa nenhuma. Você não sabe o que é visitar jardim. Você tem que visitar museu, porque jardim não dá para você. Porque jardim, você tem que aguar, você tem que cuidar, você tem que investir. Homens, a base do sexo para a mulher não é física, companheiro. Se você esperar ela querer, porque o corpo vai pedir, você vai morrer sentado. Mas se você trabalhar na base emocional, se você aprender a ser o amante, e quando se fala em amante, não é amante sexual, é amante emocional. Um dos problemas dos homens, e aqui nós vamos trabalhar com os homens primeiro, mas nós vamos falar com as mulheres também, mas vamos falar com os homens primeiro. Oi? Elas vão chorar no fim. Tá bom? Deixa elas rir. Quem sorri por último, sorri melhor. Quando eu falo da palavra amante, os homens já tomam uma conotação errada. Já pensa que amante é amante sexual. Não é isso. Vou falar para você, o amante sexual é o último que a mulher está esperando. O primeiro que ela está esperando é o amante companheiro, é o amante emocional, é o amante amigo, é o amante servidor, é o amante que você não quer ser. É o que ela está esperando. Eu quero enfatizar essa questão dos homens aprenderem a amar a mulher com amor não sexual. Eu falei para os irmãos na primeira aula que uma das coisas principais sobre o homem é que ele tem que controlar o leão, o testosterona. Você precisa dele. Ele é que te faz poderoso. Ele te faz homem.
Mas se você não controlar ele, você perde o seu bilhete para entrar no jardim. Porque você precisa amar a mulher em termos não sexuais. Gente, como que é amar a sua mulher em termos não sexuais? É você investir no lado emocional dessa relação que você tem com ela. Eu vou ter que andar um pouco mais rápido para falar isso um pouco mais na frente. Como o prazer deve acontecer no jardim, de acordo com o livro de Cantares? Gente, olha só isso aqui. Cantares capítulo 1, verso 2. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor o teu amor do que o vinho. Preste atenção, Deus nos fez para desejar um ao outro fisicamente. No versículo 2, ela diz: suave é o cheiro dos teus perfumes, como o perfume derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam, o cheiro do corpo. Deus nos fez para desejar o cheiro do corpo. Tá, em Cantares 2, verso 6, não repareis em eu ser morena, mas não é 2,6 diz: a tua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a tua mão direita me abraça. Está falando de carícias físicas, porque nesse caso a mulher está desejando o toque físico do homem no seu corpo. Deus nos fez para desejar o corpo um do outro. No capítulo 2, no verso 10 e 11, diz: fala o meu amado e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem, porque já passou o inverno, a chuva cessou e se foi, apareceram as flores na terra, já cessou o tempo, chegou o tempo de cantarem as árvores. Isso é, chegou o tempo romântico, chegou o tempo de você amar de forma sentimentalmente. E aqui você deseja, isso aqui eu coloquei já repetido, mas embaixo aqui ela deseja o corpo dele. Aonde? No capítulo 5 de Cantares, no verso 10 ao 16, ela está falando do corpo dele. Essa aqui é a mulher que todo homem quer. Ela diz assim, capítulo 5, verso 11, a sua cabeça, falando para ele, é como o ouro mais refinado. Os seus cabelos são crespos. Verso 12, os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas. Verso 13, as suas faces são como um canteiro de bálsamos. Os teus lábios são como lírios que gotejam mirra. Verso 14, os teus braços, musculosos, são como cilindros de ouro, guarnecidos de crisólita. O teu corpo é uma obra de marfim. Eita! Os homens aqui foram na academia, porque esse aqui, para ela desejar o corpo dele desse jeito, o homem era desejável. Deus está dizendo que Ele fez o corpo da gente para ser desejado pela outra pessoa. Tá? No capítulo 7, do verso 1 a 9, Ele é que deseja o corpo dela. Capítulo 7, conformosos os teus pés nas sandálias, ó filha de príncipes, os contornos das tuas coxas são como joias, obra das mãos do artista. Que artista! O teu umbigo é como uma taça redonda, e que não falta bebida. O teu ventre é como um montão de trigo cercado de lírio. Os teus seios são como 2 filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço é como a torre de marfim. Os teus olhos como as piscinas de Esbom, junto à porta de Bet-Rabim. Verso 5, a tua cabeça sobre ti é como o monte Carmelo. Verso 6, como és formosa e aprazível, etc. Verso 7, verso 7. Essa é a tua estatura, semelhante à palmeira, e os teus seios aos cachos das uvas. Ele está desejando o corpo dela. Deus fez assim. No ponto B, eu digo que a face da paixão é um convite a uma introdução nesse jardim. Foram os versículos que eu li, onde ele diz: passou o inverno, acabou o verão, e os pássaros já começam a cantar, porque é tempo de amores. Tá? Agora, no capítulo 4, no verso 11, Deus colocou na mulher esses perfumes da sensualidade. No verso 11 diz: os teus lábios destilam mel, noiva minha, mel e leite estão debaixo da tua língua. E aí finalmente ele diz: tu és um jardim fechado, irmã minha, tu és um jardim, uma fonte selada. Ele começa a desejá-la e se apaixona pela atração que ela lhe causa. De fora do jardim, ele deseja os perfumes que está dentro desse jardim romântico, sexual e privado. Como eu disse aqui, no verso 13, ele começa a admirar esses perfumes. Os teus renovos são como um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena juntamente com o nardo. Gente, quando você vê
um adolescente, um jovem, uma jovem, quem se lembra dessa época em que você começou a conhecer aquela pessoa e desejar aquela pessoa, e é isso que inspira o ser humano a ficar tão animado quando você está apaixonado por alguém, porque os frutos desse jardim são apaixonantes, são desejáveis. Deus construiu essa experiência para a glória dele. Ele não fez isso para os anjos, ele fez isso para os homens. Os homens e as mulheres precisam aprender a desfrutar disso que Deus fez. No verso 16, eles se casam. E eles entram legalmente no jardim para assoprar os frutos do jardim. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, espalha os seus aromas, entre o meu amado no seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Essa esposa, ela está tão à vontade que ela convida o marido para entrar no jardim. Sonho de todo homem. Só que eles insistem tanto em bater na porta do jardim que não tem nem como ela convidar, porque eles estão lá batendo na porta, toda hora, e saiu do jardim ontem, já quer entrar de novo hoje, quer entrar de novo amanhã, e essa perseguição sexual se torna um fardo para as mulheres. E o homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher. Ninguém vai completar? Ninguém lembra do que eu estou falando? Ele faz desse amor sua vida, a comida, a bebida, na justa medida. Mas o homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher. Gente, quando você é sábio e o Espírito Santo está aqui para te guiar até na tua área sexual, o Espírito Santo está aqui para guiar você como amante, para ensinar você como entrar no jardim. Eu sei que o jardim é seu, mas não faz sentido você ser mantido fora dele. Se você for inteligente, como este homem, ela mesma o convida a entrar no jardim, eles se casam. No capítulo 5, no verso 1, o homem toma posse do seu jardim, e Deus não só autoriza, mas também ordena que eles desfrutem abundantemente desse banquete criado por ele para os dois. Lembrando só de uma coisa: uma visita a um jardim é uma visita. Você não mora no jardim, você não vive lá. Você passa por lá de vez em quando e vai viver a vida em outro lugar. O sexo não é só o casamento. A experiência do sexo é uma experiência pequena dentro do casamento. Não quer dizer que tem que acontecer todo dia, muito menos tem que acontecer toda semana. Essa é uma experiência que vai depender do acordo do casal, de como fica bem para os dois, não só para um. No meu ponto D, no meio de tudo isso está a pureza e a santidade do amor sexual. Aqui não há culpa, aqui não há vergonha, não há medo, não há dor, nem desconfiança ou traumas, mas há alegria, prazer, satisfação e felicidade. A experiência sexual pode ser breve e não muito frequente, mas Deus a revestiu de muita importância. E significa que ele a cercou de muito romantismo, amor, poesia e satisfação, porque é assim que Deus quer ser glorificado no jardim da vida sexual humana. Na página seguinte você vai ver que o diabo ele tem muita raiva dessa experiência. A pessoa que mais odeia sexo é o diabo. Primeiro, ele profana a virgindade sexual de uma pessoa solteira, que é fundamental para uma entrada triunfal nesse jardim. Olha só, gente. Isso é, se você visitou o jardim ilegalmente muitas vezes, quando você vai entrar oficialmente, já não tem o impacto da experiência que Deus desejou você para ter. Então, a primeira estratégia do diabo para diminuir o prazer na experiência do jardim é estragar a sua entrada nele por uma vida solteira promíscua. Nessa noite, a gente não vai falar de fazer menos sexo, fazer mais sexo, não é isso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar aqui de resgatar a glória que Deus colocou nessa experiência. Deus quer que essa experiência glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Algum casal aqui
já teve a ideia de oferecer aquele momento para Deus? Pastor, o que você está falando? Ou você acha que aquele momento para Deus não é culto? Você acha que aquele momento para Deus, você acha que Deus não tem satisfação quando vê o casal que Ele uniu ter aquele momento? Sabe, você deve ter a pureza, a alegria e o prazer de ter essa experiência de uma forma que você oferece ela para Deus como oferta, em gratidão. Deus, que gratidão poder ter essa oportunidade, desfrutar disso. Lembra de uma coisa? No céu a gente vai ser anjo, voar de um lado para o outro, e visitar planeta e galáxia, mas não vai ter sexo. Não vai ter, é aqui. É aqui e agora. E o pouco que a gente puder desfrutar, ou muito, tem que ser o melhor. Agora, tem alguém interessado em estragar essa experiência? O diabo vai lutar contra o sexo no casamento a vida inteira. Ele vai resistir ao casal toda vez que o casal tentar entrar legalmente nesse jardim. Por quê? Primeiro, o sexo entre eles fortalece o amor. Está provado e comprovado de todas as formas por psicólogos, de todas as maneiras, de que o sexo fortalece o amor no casamento. Segundo, a aliança espiritual do casamento é renovada. Quando os dois têm a relação, o casamento, a aliança espiritual é renovada. Terceiro, a porta para todos os pecados sexuais. E aqui tem traição, pornografia, tudo que você pensar que estraga a vida de um ser humano é fechada nesse relacionamento sexual. Gente, a experiência sexual é uma das coisas que Deus proveu para a proteção da paixão e os desejos que Ele colocou no ser humano. Olha, talvez teve gente aqui que foi crente a vida inteira e quando era jovem, que não podia, porque quando você é jovem, você tem muitos hormônios e você está pressionado pelo desejo sexual e você não pode, você é solteiro, você não pode. Você é crente, você vive aquela pressão. Eu já vi gente que orou, Senhor, tira de mim. Deus nunca ouviu essa oração de ninguém. Ele nunca vai tirar o que Ele deu para você. Ele nunca vai tirar. Ele desafia você a lidar com uma coisa tão poderosa que é o sexo. Tanto quanto você é solteiro, que você não tem o direito legal de ter, como quando você é casado, que você precisa ter formas criativas e combinadas de viver isso da melhor maneira possível. Eu estou falando em termos generalizados, daqui a pouco eu vou falar só para os homens e só para as mulheres. O ladrão da vida sexual, há muitos espíritos malignos trabalhando para roubar a vida sexual do casal. O sexo fortalece o amor, renova a aliança espiritual do casamento. Então não é algo insignificante que o diabo não tem interesse de atrapalhar, ele tem interesse, ele quer atrapalhar. Além das razões naturais de cansaço, correria, enfermidade, etc., o maior obstáculo para o sexo são os demônios que odeiam o sexo entre um casal. Eu ouvi uma mulher dizer, anos atrás, ela não está nessa igreja há mais de 8 anos, não está aqui, mas eu ouvi ela dizer essas palavras aqui: eu prefiro morrer do que ter aquele homem tocando em mim. Não faz sentido uma esposa dizer isso, a não ser que tenha traumas e feridas e muitos demônios nessa relação. Deus não está sendo glorificado numa vida sexual dessa. E Deus, gente, hoje a gente não está pregando não está pregando vinda de Jesus, hoje a gente não está pregando batismo com o Espírito Santo, hoje a gente não está pregando, né, as coisas que a gente vai voltar a pregar amanhã de manhã, eu e o pastor Gisel vamos estar novamente voltando aos nossos sermões. Hoje Deus quer restaurar a santidade e a glória do sexo na nossa vida. Alguém diz, Senhor, eu te glorifico pela vida sexual. Não vem ao mérito se você está podendo desfrutar, não vem ao mérito quantas vezes você faz, se você está bem, se você não está. Deus quer que você glorifique a Ele no seu corpo. Ele te deu essa capacidade e Ele quer que você desfrute. A semeadura da iniquidade na vida dos antepassados, eu já falei. Tá? Ponto 4, a injustiça na vida sexual. É uma injustiça negar-se um ao outro. Eu quero ler rapidinho, 1 Coríntios capítulo 7, e eu não vou pregar o texto, só ler. Versículo 1, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria se o homem não tocasse em mulher. Só um pouquinho. Quando fala tocar, Paulo está falando, bom seria se o homem não tocasse em mulher. Paulo era celibatário, ele não tinha esposa, ele teve uma época, porque ele não podia ser membro do Sinédrio sem ser casado, então ele foi casado numa época. Mas depois que ele se converteu, ele se tornou celibato.
Ele não casou até o final da vida. E ele vivia uma vida onde ele não tinha esposa. Então, como é que ele tocava em mulher se ele não tinha esposa? São Paulo, ele cortou essa área da sua vida pela graça, porque você recebe graça para isso. Não é toda pessoa que recebe graça para isso. Paulo recebeu. E ele falou, bom seria se nenhum homem tocasse em mulher. Mas, o versículo 2, mas por causa da prostituição, e aqui você pode botar um monte de outros demônios que tem. Tenha cada homem a sua própria mulher, e cada mulher o seu próprio marido. Olha, celibato é quando Deus override o sexo, é quando ele passa por cima de algo que ele criou. Ele criou você para ter sexo, ele te dá o dom do celibatário, você não vai ter sexo, você não vai sentir falta, você vai viver sem ele a vida inteira. Poucas pessoas, mas existem algumas que eu conheço, que viveram com o dom do celibatário o resto de suas vidas. Eles dedicaram a sua vida a Deus, uma vida de solteiro, e viveram muito bem vidas satisfatórias. Sexo não é uma necessidade básica do ser humano. Você pode viver sem sexo. Porém, Deus não vai dar o dom do celibato para todo mundo. Aliás, ele vai dar para a minoria. São muito poucas as pessoas. Em outras palavras, o resto da população vai ter que lidar com o sexo. Vai ter que ter sabedoria, vai ter que ter graça e lidar. Então Paulo começa a falar. O marido pague à mulher o que lhe é devido e, ao mesmo tempo, a mulher pague ao marido. O sexo é uma dívida entre o casal. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Não ter autoridade não significa que o marido pode fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. Não ter autoridade só está dizendo que tem direito, do mesmo jeito que ela tem direito no seu corpo. É o direito legal. Não está dizendo que agora você tem que ser um escravo sexual do outro. Absolutamente não. Agora Paulo diz, não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração e depois vos avontardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Dois princípios aqui, o casal pode combinar e em acordo de não ter sexo por um tempo, às vezes para jejuar, para buscar a Deus, e isso é perfeitamente aceitável diante de Deus, quando você vai se dedicar a um tempo de oração ao Senhor. Porém, ele diz que não seja muito tempo, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Em outras palavras, o casal precisa balancear uma vida justa, uma vida de oração e uma vida sexual, porque se você for decidir agora eu só vou orar, só vou trabalhar para Deus, só vou jejuar, você está dando ocasião ao diabo. Ele está dizendo. Por outro lado, se você não tirar um tempo para orar, também vai estar dando da mesma forma. Agora, eu coloquei essa própria informação no capítulo 5, no ponto 5 aqui, porque é só para termos de mencionar isso aqui. São pecados na área sexual, pecados dos casais, trazer vídeos pornográficos para a relação do casal. Jamais faça isso, porque é convidar os demônios para a vida sexual do seu casamento. Se você já fez isso no passado, confesse e repreenda os demônios que entraram. Nós sabemos de históricos de filhos que estão hoje tendo problemas em casamentos, porque os pais faziam isso. Diz, o pai não era crente, ou o pai gostava de vídeos pornográficos e trazia para a relação do casal. Quer dizer, você trouxe os demônios para uma área em que eles entraram e agora eles ficaram na sua descendência. Segundo, sexo anal, isso aqui é uma coisa que a gente não quer nem falar, mas isso aqui, o que é isso? Isso é violentar o seu cônjuge e violentar o propósito de Deus na natureza, portanto é pecado. Se você já fez, confesse, peça perdão ao seu cônjuge e repreenda os demônios. Não existe razão, eu não vou explicar aqui razões biológicas, razões anatômicas, que não faz sentido esse tipo de relação. Isso é uma aberração, isso é um pecado. Não precisamos comentar mais, mas esse vídeo vai ser visto por muitas pessoas que não são nem aqui da igreja. Nós estamos informando sobre o que são os pecados sexuais de acordo com a palavra de Deus. 3, prostituição. Prostituição é o pecado do solteiro. É o sexo fora do casamento. E vale a pena ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 ao 7. Todo solteiro que estiver vendo essa mensagem vai entender o que é prostituição. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, verso 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Cada um saiba possuir o seu vaso, isso é, o seu corpo, em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, isso é, da cobiça, como os gentios que não conhecem a Deus.
E olha, ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Essa palavra é para os solteiros: não tenha sexo com um, sexo com outro, não abra o jardim, não assopre os aromas na vida da pessoa e deixe ela insatisfeita, sendo que você não pode satisfazer. Não faça isso, isso é iludir a pessoa, isso é defraudar a pessoa, isso é pecado. Às vezes o solteiro não pratica o ato, mas ele vai até na metade, ele assopra os aromas, ele entra ilegalmente no jardim, ele faz o que não devia fazer. Isso é pecado diante de Deus. Número 4, adultério. O adultério é uma traição no casamento, isso é quebrar a aliança santa do casamento por uma relação extraconjugal. Agora, é muito interessante estes versículos que tem aqui sobre o adultério. Apocalipse 21, verso 8 diz assim: quanto aos medrosos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, isso é os que quebraram a aliança do casamento, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 22, verso 15, ele diz: ficarão de fora os feiticeiros, e os adúlteros, e os homicidas, e os idólatras. Veja que a traição no casamento é colocada junto com a idolatria, com a feitiçaria. Esse é um pecado que quebra a aliança do casamento. Eu mencionei essa parte porque o sexo sendo uma experiência de jardim, o inimigo tenta profanar o jardim. E você que tem um jardim, tem que cuidar para que ele seja santificado. Agora deixe-me falar rapidamente aqui sobre a mulher como amante sexual. O controle da área sexual, ele está nas mãos da mulher, não está nas mãos do homem. Olha, uma mulher atrai o homem e ela controla a medida do relacionamento desde o início. Estava vendo um filme, a cena do filme aqui, ó. Ela se veste, ela se maqueia, ela se publica, ela se apresenta, certo? E ela é uma jovem, ela sorri, ela está dando bola para alguém, dando atenção para alguém. Ela convida essa pessoa, eles saem, ela faz comida, há uma conversa, dá atenção, o namoro começa. Ele está gostando e ela sabe. Ele está resistindo o desejo de beijá-la e ela sabe. Ela está gostando disso e fingindo que não sabe. Ele se aproxima para beijá-la. Ela deixa ele se aproximar. Ela já sabe que não vai deixar ele beijar, mas ela deixa ele se aproximar. Até aqui, ela o puxou e o atraiu de propósito. É assim ou não é? Ela sabe que está com o cabresto na mão. Ele sabe, ela sabe o que está fazendo. Mas quando ele chega pertinho para beijá-la, ela põe a mão no meio e diz: ainda não. Ela controla a intimidade desde o início. A mulher faz isso antes de casar e às vezes faz isso no casamento. É ou não é verdade que os homens são como patinhos cegos, que vão caindo na armadilha? São não? Não são não? Vão caindo na armadilha? Você olha para a cara dele, ele está arreado. Você já sabe que ele já caiu na sua armadilha. Você está puxando, está vendo até onde ele vai chegar e está puxando ele mais perto. Quando ele chega, você ainda não. Você controla a relação. Quero perguntar para as mulheres aqui: o homem tem um controle disso? Tem? A mulher tem um controle disso? Tem, vocês têm um controle disso. Agora, o que ela precisa? Ela precisa de uma atmosfera. Sem as crianças por perto, por favor. É mais fácil para ela relaxar e desfrutar. Homens, isso aqui é muito importante, porque alguns de vocês, que as crianças ainda estão com menos de 1 ano, ainda dá para não ter muito esse problema, mas ela precisa se sentir tranquila, de que não vai chegar alguém aí, e que não vai ter alguém chorando aí, e que não vai estragar esse clima, porque vai estragar. E você pode ficar com raiva, como geralmente fica. Você tem que procurar a hora certa disso não acontecer. Ela precisa de conexão emocional.
O cérebro foi construído assim. Ela precisa se sentir amada em outras áreas que não sejam sexuais. O tipo de amante que ela pode ser. Eu não sei se as mulheres gostam dessa imagem que está aqui, mas Deus fez você para ser isso aqui. Provérbios capítulo 5. Esse é o sonho de todo homem. Essa amante aqui, de Provérbios capítulo 5. Deus diz para ele assim no verso 15: bebe água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço, derramar-se-iam as tuas fontes para fora, e pelas ruas os ribeiros de água, sejam para ti só. Deus está falando do jardim de novo, um jardim fechado, não sejam para os estranhos contigo. Veja, seja bendito o teu manancial. Deus está chamando a mulher de manancial. Regozija-te na mulher da tua mocidade, ela é como uma corça amorosa, uma graciosa cabra montesa. Essas são as poesias de 1000 anos atrás, gente, de 2000 anos atrás, 3000 na verdade. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser encantado perpetuamente. Gente, Deus fez a mulher para ter esse poder sobre o homem, e para dar essa emoção. Ela é um poço, uma fonte de águas vivas, um manancial bendito e particular. O homem é aconselhado a beber dessa fonte exclusiva e satisfazer a sua sede nela somente. A sua mulher deve ser sua única amante desejável. O texto diz que os seios da sua esposa fartem você de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. O verso 20 diz que a satisfação é tão plena que vale a pena perguntar: por que, meu filho, você seria desencaminhado para uma mulher imoral? Por que abraçar o seio da leviana? Gente, Deus, Ele planejou que haja uma satisfação, haja um prazer, haja uma santidade ali. E a unção de Rebeca, que eu quero apenas me referir rapidamente, é quando no capítulo 24 de Gênesis, Eliezer vai buscar uma mulher para Isaac, e ele chega no poço e ele diz: Deus, a mulher que eu saí e pedi para dar água, e ela se oferecer a dar água para mim, também tirar para os meus camelos, essa é a mulher do meu servo, do meu patrão, do teu servo, do filho do meu servo, Isaac. De repente, Rebeca chega e ele pede água e ela se apressa, ela tem prazer em tirar água para ele, tirar água para os camelos, e ele sabe que essa é a mulher que vai satisfazer a sede do seu senhor, Isaac. Essa é a unção de Rebeca. É o sonho de todo homem achar uma mulher que lhe dê água da fonte e faça isso com disposição e prazer. É a mulher que tem o cântaro de água para matar a sede, não é o homem, ela controla o relacionamento. Ela controla o relacionamento. É a mulher que tem... Eliezer fez o teste, Rebeca está disposta a lhe dar água a beber. Rebeca dá de beber a Eliezer e também tira água para os camelos. Ele tem certeza que Rebeca é a esposa para Isaac. Agora, só mencionando rapidamente aqui, o homem como amante sexual, como que ele deve ser? Primeiro, ele pensa nas necessidades básicas de sua amante, antes de pensar nas suas. O que é importante para ela? É o horário certo, aquela hora que vai ter menos interrupções e menos problemas de cansaço. Isso tem que ser combinado. A atmosfera certa. Criar um ambiente agradável. Será que alguém gosta de música, iluminação ou sem iluminação? Privacidade para o que o pastor Cláudio Duarte chama de gemer sem sentir dor, aquele que ele chama de uma sonoplastia especial. Será que vai ter espaço para isso? Isso vai depender do ambiente que você... Gente, a experiência sexual precisa ser planejada, precisa ser trabalhada. Isso não pode acontecer com crianças por perto, não pode acontecer... não vai ter graça isso não vai funcionar. A conexão emocional, está tudo bem com ela? Por exemplo, uma esposa acabou de perder o pai, teve o falecimento do pai, e naquela noite o esposo quer ter sexo e para ele não aconteceu nada, mas lembra que a cabeça dela é uma só? O pai está junto com você. Ele faleceu hoje, então estragou o programa. Você tem que lembrar disso. Porque o homem, como é compartimentado, ele desliga uma, desliga outra e liga aquela. Então só funciona uma. Na cabeça da mulher, não. É tudo. E sabe aquela briga que teve semana passada, que não pediu perdão ainda? Continua atrapalhando. Continua atrapalhando. Se você não pedir perdão, se você não resolver, não vai entrar no jardim, te garanto, vai ficar do lado de fora. Como estamos vivendo diariamente? Existe romantismo?
Existe respeito, comunicação na base diária? Isso é o que o homem, como amante, ele tem que fazer. Gente, outra coisa, ele se prepara fisicamente, ele toma um banho, ele faz a barba, ele usa um perfume, escova os dentes, usa uma roupa diferente. Ele ama a sua esposa de maneiras não sexuais, ele abraça, beija o rosto, dá carinho nas costas, conversa sobre coisas boas, conecta com ela emocionalmente, ajuda na tarefa de casa, compra um presente, etc, etc. Ele está tentando amá-la como um amante não sexual. O bom amante procura satisfazer sua amada primeiro, antes dele mesmo. E aqui tem algo que talvez não aconteça muito frequentemente, mas acontece, de os homens terem o prazer primeiro e a sua esposa nunca chegar no orgasmo. Isso aqui é algo que tem que ser resolvido. Você precisa conversar, se realmente está havendo uma satisfação mútua. Não é plano de Deus que o placar fique 1-0. Tem que ficar pelo menos 1-1. Tem que ficar pelo menos 1-1. E você que tem que trabalhar para que isso aconteça. Número 5, ele se preocupa se o seu toque é agradável à sua esposa. A melhor maneira, além de observar, é perguntar ao seu cônjuge, não apenas assumir que tudo que se faz é agradável. Agora, eu quero finalizar esse ponto aqui falando 3 coisas. Sexo não é casamento. É apenas uma parte. Você não mora no jardim. Você apenas o visita. Não coloque na vida sexual toda a responsabilidade do seu casamento. Segundo, mais sexo não resolve outros problemas do casamento. Por exemplo, comunicação e outros. É melhor, você tem que trabalhar as outras áreas, ao invés de tentar resolver isso com mais sexo. E a última coisa, orgasmo. Você tem certeza que a sua esposa tem? O sexo para ela é satisfatório? Ou apenas uma obrigação que deve ser cumprida rapidamente? O grande desafio é a satisfação dos dois. Se há problemas, é preciso haver diálogos e busca de soluções. Como o assunto é pesado, eu vou só lendo para não comentar muito, tá? E eu vou precisar de mais tempo de vocês um pouquinho. Olha, isso aqui é importante para as mulheres. Os benefícios do orgasmo no seu corpo. Isso aqui é científico. Em primeiro lugar, alivia a tensão. Durante a relação sexual, o fluxo sanguíneo e a frequência cardíaca aumentam significativamente, chegando ao clímax, que é o orgasmo. A principal característica do orgasmo é uma contração seguida de um intenso relaxamento, capaz de aliviar tensões musculares. O orgasmo faz bem para o seu corpo. Alivia dores, enxaqueca e cólicas menstruais não são mais desculpa para deixar o sexo de lado. Diversos estudos publicados nesse The Journal of Sex Research comprovam que durante o orgasmo nosso cérebro libera endorfinas e oxitocinas em quantidades até 5 vezes maiores do que em situações normais. Essas substâncias são hormônios responsáveis pelo controle da dor, muito similares à morfina. Que poder que tem o sexo na vida do ser humano. Melhora o sono. Pesquisadores da Unicamp descobriram que mulheres com maior prazer sexual também apresentam menores índices de insônia. De acordo com os estudiosos, além do relaxamento dos músculos e da liberação de endorfinas, o orgasmo também ativa neurotransmissores que fazem o cérebro e o organismo funcionarem melhor, interferindo diretamente na qualidade do sono. E isso não é só nas noites em relação sexual. Os benefícios são prolongados, proporcionando ótimas noites de sono todos os dias. Isso é, uma relação bem feita pode trazer benefícios durante uma semana inteira. O sexo também, o orgasmo, na verdade, ele deixa a pele e os cabelos mais bonitos. Um estudo realizado por cientistas na Universidade Queen's, no Reino Unido, afirma que atingir o orgasmo aumenta os níveis de dehidroepiandrosterona, e o estradiol. O primeiro é o responsável por consertar os tecidos e manter a pele saudável. E o segundo deixa a pele e os cabelos mais viçosos. Além disso, quando há o orgasmo, ocorre uma vasodilatação superficial dos vasos sanguíneos, proporcionando à pele e aos cabelos uma aparência viçosa, exaltando o brilho natural. Número 5, o sexo diminui o estresse. Mais uma vez, os benefícios do orgasmo são além das 4 paredes, trazendo mais qualidade de vida. Um estudo escocês, publicado pela revista Biological Psychology, revelou que o orgasmo diminui a produção de cortisol, hormônio responsável pelo estresse. Esse estudo também comprovou que pessoas com uma vida sexual ativa lidam melhor com situações de estresse do que aquelas que não praticam o sexo regularmente.
O orgasmo também protege o coração. O estudo Women's Health Initiative do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos foi feito com 10.739 mulheres que faziam algum tratamento hormonal, a fim de analisar os efeitos dos hormônios para a saúde feminina, principalmente entre aquelas na fase da menopausa. Os pesquisadores descobriram que as mulheres que faziam tratamento com estrogênio apresentaram riscos bem menores de doenças cardíacas, com a incidência de ataques cardíacos quase 50% menor em comparação com as mulheres do grupo do placebo. Como já foi dito, o orgasmo proporciona um aumento nos níveis de estrogênio da mulher, sendo, portanto, comprovada a influência do sexo na redução de complicações cardíacas. O sexo fortalece a imunidade. O estudo feito pela Wilkes University, nos Estados Unidos, mostrou que uma vida sexualmente ativa aumenta os níveis de um anticorpo conhecido como IgA, responsável pela proteção do organismo de infecções, gripes e resfriado. Estou dizendo para vocês que essa é uma experiência breve, é uma experiência rápida, é uma experiência que não acontece todo dia, é uma experiência que acontece poucas vezes na vida do ser humano, não acontece tantas vezes quanto as pessoas desejariam, mas é uma experiência que tem um poder emocional, tem um poder espiritual e tem um benefício físico na vida da pessoa. Em último lugar, promove a longevidade. A Universidade da Escócia entrevistou 3.500 pessoas na Europa e nos Estados Unidos, a fim de encontrar uma relação entre sexo e longevidade. A entrevista incluía perguntas sobre frequência e qualidade da atividade sexual dos participantes. Após as entrevistas, um grupo de juízes analisava os participantes e tentava descobrir suas idades. Ao final dos estudos, os pesquisadores notaram que as pessoas que faziam sexo pelo menos 4 vezes por semana, o que não é a média normal, 4 vezes é uma média altíssima, a média normal é 2 vezes por semana, isso assim, de estatísticas gerais, entendeu? Aqui está uma média alta. Eles apresentavam ser mais jovens do que realmente eram. O estudo defende a tese de que o orgasmo aumenta os níveis de estradinol, hormônio responsável por deixar as mulheres mais atraentes, além de todos os benefícios à pele, aos cabelos e da redução dos níveis de estresse. Eu tenho ainda aqui algo que eu guardei para o final, que eu gostaria de distribuir só para os homens. Marcelo, Rafael e Pastor Eli e Anderson. Distribui só para os homens o amarelinho, que depois eu vou dar um só para as mulheres. Nós vamos falar, isso aqui é um lembrete para os homens, é um lembrete sobre o homem como amante sexual. Isso aí é algo que você vai guardar e as mulheres vão aplaudir nesse momento, que a gente vai falar só com os homens aqui. Como eu disse, depois dessa aula de hoje, nós não vamos falar nesse assunto mais. Na aula que vem, nós vamos tratar de outros assuntos. Hoje nós queremos abençoar essa área e nós queremos apenas deixar essas informações. Homens, coisas para vocês lembrarem como amante sexual. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Veja se as mulheres concordam comigo, tá bom? Para elas, em primeiro lugar, homem, antes de entrar no jardim, antes, tá? Para ela o prazer sexual tem base emocional, não só para começar, mas depois que termina também. Então não termine tudo e vai dormir ou ver televisão. Homens, a coisa não só não começa na cama, mas também não termina ali. Você está tendo uma experiência com uma mulher, ela não é homem. Quando ela está ali e terminou aquele momento de paixão, para ela continua. Você já quer desligar puxar o botão aqui e já ligar. Não faça isso. Não faça isso. Espere um pouco mais. Como eu não quero perder muito tempo, deixa eu terminar. Ame-a de formas não sexuais o tempo todo. Permita o carinho que não termina em sexo. Controle-se. Não faça isso só para entrar no jardim. Faça coisas para ela sem a intenção de receber sexo em troca.
Plante para colher. Saia para almoçar com ela no restaurante pelo menos uma vez por mês. Alguém diz amém? Número 2, crie uma atmosfera certa. As crianças precisam estar longe. Um dos inimigos do sexo é o diabo, mas o outro é as crianças. Um dos inimigos do sexo é o diabo, mas o outro é as crianças. Homens, você quer ver uma mulher nervosa? É ela ouvir criança, está subindo a escada, está chegando, está vindo. Acaba. Eu estou falando isso para você, porque você precisa lembrar disso quando você quiser ter sucesso. Tome um banho, faça barba, use um perfume, seja gentil. Olha só essa ideia aqui, leve ela para um hotel para ter sexo de qualidade. Leve ela para um hotel para ter sexo de qualidade, não vai ter criança, não vai ter... Leve a sua esposa, você quer ter uma noite especial no mês? Uma vez por mês, uma noite que paga todas as outras. Faça algo especial. Não tente ter sexo com os filhos no mesmo quarto de hotel em viagem de família. Não vai dar certo, companheiro. Não vai. Você está saindo de férias? Esqueça. Não é para você as férias. É para as crianças. A não ser que você está saindo só com ela. Está entendendo? Você quer ver uma mulher travar, é o filho dormindo na outra cama e você aqui tentando subir o rio Amazonas. Não vai funcionar. Seu barco vai afundar. Não acorde ela de madrugada só para ter sexo. Gente, combine a hora que vai ser melhor para os dois. Combine a hora que vai ser melhor. As crianças estão voltando para a escola. Eu não sei se dá tempo antes de você sair para o trabalho. Eu não sei se dá tempo antes das crianças. Gente, procura a hora que vai ser melhor para os dois. Você tem que planejar essa experiência, senão ela ou não vai acontecer, ou vai acontecer com traumas. Homens, sugestão para vocês, converse sobre o que ela gosta. Como e quando ela gosta de ser tocada e como não gosta. É melhor você descobrir o que a sua mulher não gosta do que você insistir numa coisa que só porque você gosta. Seja criativo, faça algo diferente. Aprenda a ser amante. Gente, um amante é isso, ele é criativo, ele faz coisas diferentes. Ele procura uma coisa diferente. Ele promove uma coisa diferente. Isso alegra o coração da mulher. Isso faz ela se tornar mais receptiva. Ela vai começar a tirar os cadeados do jardim. Vai até te dar uma cópia da chave. Pergunte a ela, porque ela não está disposta a ter sexo. Às vezes, ela fala que não está, mas você já fica com raiva. Então, assim, conversa, pergunta, porque tente entender. Lembra da comunicação. Seja paciente, pergunte para entender e não para exigir e brigar. Você tem que conversar, porque eu sei que tem hora que dá briga nessa hora. Dá briga, entendeu? Então, peça perdão depois das brigas. Não tente fazer sexo sem acertar as coisas primeiro. Talvez você já esqueceu daquilo que falou, daquilo que ficou errado. E na hora que você vai, o jardim está fechado. E você, mas não estou entendendo porque está fechado. É por causa da briga, companheiro. Não houve reconciliação, não houve arrependimento. Não houve. O jardim é seu, mas saiba entrar nele. Aprenda a arte de entrar no seu jardim para assoprar os seus aromas. Isso é, você pode aprender a ser irresistível para a sua mulher. Só você tem que saber como fazer isso. Tá? Em Cantares 4, ele ama a mulher no capítulo 4 inteiro, antes de entrar no jardim no capítulo 5. Ele ama ela no capítulo 4 inteiro. Veja que ele se tornou um amante tão especializado que o próprio Deus aplaude sua entrada triunfal no jardim. Gente, tem homem que a mulher diz não para ele e Deus também. Porque o jeito que ele está tentando entrar é violento. Não só ela está dizendo não, como Deus, eu não estou nem aí para você, companheiro, eu não vou te ajudar nessa. Não conta comigo. Porque você não sabe entrar no jardim. Isso é uma coisa sensível, isso é algo que exige romantismo, isso exige você ser apaixonado, isso exige você lavar um prato, exige você passar um veco, exige você, companheiro, você não está sabendo entrar no seu jardim, não conta comigo, nem Deus entra com você.
Veja que ele se tornou um amante tão especializado, né, que o próprio Deus aplaude a sua entrada no jardim. Ao homem que sabe amar uma mulher assim, nenhum fruto do seu jardim lhe será negado. As irmãs dizem amém? Amém. Mas o homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher, ele faz desse amor sua vida, a comida, a bebida, na justa medida. Um aplauso para mim, pelo menos, por favor. Thank you. Agora eu quero 3 mulheres, pastora, a Jana, a Jaque, que está aqui, Júnior, vocês que estão pertinho, só para as irmãs. Homem, é a sua hora de sorrir agora. Isso aqui, eu estou falando isso aqui, eu não estou puxando nem para o lado dos homens, não estou puxando para o lado das mulheres. Eu apenas estou falando como as coisas são. Quando você compreende, obrigado, amor. Quando você compreende o que Deus fez, você vai entender melhor como funcionam as coisas. Por exemplo, mulher, antes de entrar no jardim, para ele, lembre-se, o prazer sexual não tem base emocional, tem base física. Então, não espere que o seu marido haja como uma mulher. Você não vai ser amada por outra mulher, mas por um homem. Homem é compartimentalizado. Ele não consegue juntar tudo. Como homem, ele se empolga com o físico. A razão dele é física. O seu corpo é o troféu dele. É o seu parque de diversões, é a sua alegria. É verdade, homens? Homens, é verdade? Homens não são animais, embora pareçam às vezes. Presta atenção. Eles apenas foram criados para amar o seu corpo. É verdade ou não é, homens? Mulheres, aprenda a valorizar isso, respeite isso, embora isso não tenha tanto valor para você como tem para ele. Olhe para mim, por favor, as irmãs. Eu não acho que você sabe o valor que o seu corpo tem para o seu marido. Ele brincava de carrinho quando era criança. Hoje ele brinca de boneca. Ele não quer brincar, ele não quer brincar de outra coisa. Deus fez o homem para brincar de boneca. Você acha que a mulher que brinca de boneca, você está enganada. O maior presente que você pode dar ao seu marido é o seu corpo. Mesmo que como mulher você despreze isso, não posso acreditar. Mas Deus fez você para ser desejada por Ele fisicamente. E eu sei que isso é uma coisa que às vezes as mulheres não gostam muito. Mas deixa eu ler um texto para você, que o próprio Deus falou algo desse tipo, para mostrar como Ele fez o homem. Ezequiel é um profeta, eu quero ler aqui com você Ezequiel, capítulo 24, verso 16. Eu acho muito interessante a forma que Deus fala com Ezequiel aqui. Duas coisas chocantes. Duas coisas chocantes aqui. Em Ezequiel 24, 16, Deus diz para Ezequiel: filho do homem, de um golpe eu tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Olha como é que Deus chama a mulher para o homem. A delícia dos teus olhos. Não importa como que você está vendo o seu corpo, irmã, não importa, porque a sua autoimagem para você é uma coisa, e a forma como o teu marido te vê é outra, não tem nada a ver. A mulher está se achando horrível, ele está achando ela uma princesa. É ou não é verdade? É ou não é verdade? E a gente ouve as mulheres falando mal do corpo delas, é ou não é verdade? E a gente falando, como que pode ela falar isso? Uma coisa tão maravilhosa dessa. É ou não é verdade? Gente, Deus fez o homem assim, chame ele de animal, chame ele de pervertido, chame ele do que você quiser fazer, você não vai mudar isso. Deus fez o homem para admirar o corpo da mulher, desejar o corpo de uma mulher e querer brincar de boneca no parquinho, só isso.
E Deus falou para Ezequiel: vou tirar de um golpe o desejo dos teus olhos, a delícia dos teus olhos. Ei, quando Deus chama uma mulher de a delícia dos teus olhos, conversando com homem, é a mesma coisa que está conversando de homem para homem. Deus sabe do que está falando, porque Deus criou o homem e Ele sabe como que é para o homem. Então, irmã, eu não sei se para você seu corpo é uma delícia aos seus olhos, mas para o seu marido é. Por isso que eu digo para você que o maior presente que você pode oferecer ao seu marido, quando você quiser agradar, quando você estiver boa de coração, quando você estiver feliz, se quiser dar um presente, esse é o presente. É ou não é, homens? Vocês querem outro presente? Vocês querem algum outro presente ou esse? Só um pouquinho, eu tenho que terminar, mas, como eu falei, eu não estou puxando para esse lado nem para aquele. Eu não preciso fazer isso. Eu estou colocando como Deus fez as coisas. Eu estou trazendo a Bíblia. Isso aí não é uma imposição, é apenas um entendimento de como Deus fez as coisas. Isso aqui, no ponto 3, isso é, antes do ponto 3, no meio aqui diz assim: assim como ele deve se esforçar para amar você emocionalmente. Ele deve se esforçar, irmãs? Para amar vocês emocionalmente? Sem pensar em sexo? E sem tentar enganar vocês, tipo assim, estou fazendo sem querer, querendo? Homens, vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Só um pouquinho, olha para mim. Vou voltar para os homens de novo aqui, rapidinho aqui. Homens, só os homens aqui. Se você estiver fazendo algo para sua esposa, porque você quer amá-la como um amante não sexual, e você está sendo sincero, que você está fazendo sem intenção, você crê que Deus vai estar vendo isso? Você crê que Deus vai estar vendo? Que você vai estar sendo um bom amante, sem estar esperando nada em troca? Os irmãos entenderam? Mas se você estiver fazendo com intenção, você acha que Deus vai estar vendo também? Aí não é a mulher que vai falar assim, você só pensa nisso, é Deus vai falar, você só pensa nisso, cara. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, irmãs, assim como ele deve se esforçar para amar você emocionalmente, que é contra a natureza dele, você se esforce para amá-lo fisicamente, que é contra a sua natureza. Deus fez assim, Ele espera ver como nós nos portamos na diferença. Segundo, terceiro, converse sobre sexo com seu marido. Homem ama a mulher que gosta de falar sobre sexo com ele. É ou não é verdade? Não se mostre envergonhada ou desinteressada nessa área. Outra coisa, veja quantas coisas você deseja ou espera que seu marido faça por você como esposa. Quantas coisas? Amá-la sem pensar em sexo, right? Ser carinhoso, certo? Ser gentil? Falar palavras boas? Fazer coisas boas para você e para os seus filhos em casa? Ser criativo? Ser amoroso? Tirar um tempo só para você e para os filhos? Levar você para o restaurante? Viajar juntos? Então, peraí, você quer que ele seja médico, psicólogo, cozinheiro, faxineiro, herói? É ou não é verdade? É a única coisa que ele quer de você. Fala para mim uma coisa aqui, quem está saindo perdendo aqui? Só um pouquinho aqui. É difícil agradar um homem? Gente, Deus, algum dia quando a gente estiver na eternidade, algum dia quando a gente estiver no céu, na eternidade, a gente vai poder conversar com Deus sobre essas coisas, tá? Eu vou conversar com Deus, eu vou querer conversar com Ele sobre isso. Eu vou querer conversar com Ele sobre isso, porque Deus diz assim: você é o meu líder, você é o meu representante, você é o meu sacerdote, você é o meu pastor, você é o responsável, você e tal, e Deus
entrega você na mão da mulher e diz, se vira. Porque tudo que você quer na vida é uma coisa só. E vai depender dela dizer sim para você ou não. Você só quer entrar no parquinho, só isso. É um menino. Só quer entrar no parquinho e brincar de boneca uma vez na vida. O único desejo do seu marido é um só, sexo. Ele não precisa de muitas coisas, apenas sexo. É assim que um homem se sente amado, por mais absurdo que isso pareça para uma mulher. Homem, isso é verdade ou não? Eu não vou repetir no microfone para ficar gravado. Eu não vou. Eu não vou repetir. A única coisa importante dessa conversa toda é que Deus seja glorificado. É só isso. Nós nunca vamos satisfazer os desejos de um ser humano, ainda porque nem todos eles são justos. Presta atenção. Nem todas as nossas expectativas que nós temos uns dos outros são justas. Então, ninguém está colocando julgo sobre ninguém para ter que satisfazer. Nem todas as nossas expectativas são justas. O nosso coração não é limpo, o nosso coração não é puro, nossos desejos não são puros. Então, a gente tenta agradar um ao outro da melhor maneira que a gente puder, e a gente vai viver essa experiência e chegar na porta do céu. Se nós chegarmos na porta do céu e entrarmos por aqueles portões de pérola, valeu a pena. Valeu a pena. E se você chegar lá de mãozinhas dadas com a sua esposa e os seus filhos atrás de você, valeu muito mais a pena ainda. Não importa se você teve uma vida sexual satisfeita, ou mais ou menos satisfeita, ou não foi satisfeita, isso não é o importante. Nós vivemos essa experiência e chegamos na presença de Deus. Meus irmãos, é para isso que nós estamos tendo essa conversa. Agora, hoje nós estamos legitimando a nossa vida sexual, porque Deus nos deu uma vida sexual. Agora, mulheres, eu dou 2 textos para vocês, se vocês quiserem agradar, né? Provérbios 5, 18 a 20, é aquela amante especial, ela é criativa nessa área, ela faz com prazer, ela também tem a unção de Rebeca, ela gosta de tirar a água do poço e matar a sede do homem. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada, me veio inspiração para decantar você nessa canção. Ninguém nunca imaginou o pastor cantando Erasmo Carlos, hein? Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés. Salve de palmas para elas. Salve de palmas para elas. Nós vamos orar agora. Mas antes de eu terminar, deixa eu dizer uma coisa. Todas as nuances que nós tocamos são pontos que Deus fez para glorificar o nome dEle na nossa experiência. Eu queria que vocês soubessem que os anjos nunca tiveram experiência sexual. Pelo menos esses anjos que estão fiéis com Deus, eles são fiéis ao propósito de Deus na vida deles. Deus nos deu o privilégio de nos apaixonarmos por um outro semelhante, de atrairmos essa pessoa com romantismo, de fazermos promessas a essa pessoa. Deus nos deu o privilégio de colocar os nossos sonhos, nossos desejos íntimos, sexuais, sentimentais, emocionais, nas mãos de um outro ser humano, e desejar e prometer viver com essa pessoa até que a morte nos separe, vivendo bem, vivendo mal, mas sendo gentis, sendo esse amante, aprendendo a ser esse amante especial, aprendendo a ser essa amante especial, glorificando a Deus no nosso corpo, glorificando a Deus com uma vida sexual pura, uma vida sexual satisfeita. Deus criou o jardim, convida você a entrar no jardim, quer que você se satisfaça no jardim. Eu não sei se em algum momento você já tirou um tempo para adorar a Deus pela experiência sexual, mas Deus está esperando isso. Deus está esperando isso da igreja. Enquanto o diabo está profanando o que Deus fez lá fora, enquanto o diabo está usando isso para trazer demônios nas gerações, Deus chamou uma geração santa, um casal santo, porque Ele queria uma descendência pura, uma descendência limpa.
Por isso que Ele nos protegeu do divórcio, Ele nos guarda da traição, Ele nos guarda de toda a impureza, Ele nos deu a santificação, Ele quer que nós santifiquemos de forma proposital o nosso momento sexual, que nós ofereçamos a Deus como uma oferta, e você diz, ó Deus, olha que coisa linda, como eu satisfiz a minha esposa, como eu fiquei satisfeito com ela. Nós estamos renovados aqui fisicamente, com todos os benefícios dessa experiência, nós estamos felizes emocionalmente, nós estamos nos amando mais, nós acabamos de renovar a nossa aliança do casamento, Senhor, nós estamos caminhando para a eternidade, nós vamos ficar velhinhos juntos, nós vamos chegar lá no final, nós te oferecemos esse momento como gratidão. É assim que Deus quer olhar para a experiência sexual e dizer, que bom que tem alguém resgatando o que eu plantei, resgatando o meu jardim, resgatando a beleza daquilo que eu criei. Eu quero orar 2 orações. A primeira delas é pelos solteiros que estão aqui. E nós que somos casados, vamos orar por eles. Onde eles estão agora, nós vamos orar por eles. Eu quero que você peça ao Senhor, Senhor, apressa na vida dessa pessoa a experiência do casamento. Deus, Tu estás nessa reunião, ela foi feita para glorificar a Tua criação. Nenhuma glória aqui é para o homem, nem para a mulher, mas é para Ti. Nós te apresentamos os irmãos e as irmãs solteiras que estão nessa reunião. Pagaram o preço de vir a um encontro de casais. Onde é que já se viu, Senhor, solteiro em encontro de casais? Mas eles estão aqui, acreditando na bênção do Senhor. Ó Deus, Tu que me abençoaste com o casamento e todos os casais que estão aqui, nós te pedimos por eles agora. Abre o caminho deles. Tira todo o impedimento, Senhor. Tira os demônios, Senhor. Tira as iniquidades que impedem um casamento. Prepara o coração deste homem e dessa mulher para receber o seu esposo, a sua esposa. Senhor, faz com que ele seja uma bênção na vida de outra pessoa. Tu tens essa pessoa, nós clamamos por essa pessoa. Nós pedimos, protege a vida sexual dos solteiros que não podem entrar no jardim hoje. Nós pedimos, protege-os, Senhor. Porque eles são normais como nós, eles têm seus impulsos como nós, mas eles estão esperando fiéis do Senhor. Nós pedimos, protege os seus corpos, protege suas almas, guarda-os da prostituição, guarda-os dos males e dos demônios que estão por aí. Protege os teus filhos, nós os abençoamos agora. Nós cancelamos toda a obra do maligno contra eles. E agora, Senhor, nós te oferecemos o nosso casamento. Nós que somos casados, nós te agradecemos pelo privilégio de ter experiência sexual legal, legalizada, abençoada, sem vergonha, sem ter culpa, sem sentir medo, sem sentir temor. Eu quero pedir que o Senhor limpe cada casal que está aqui, porque a maioria está tendo provavelmente uma experiência boa, assim, uma experiência satisfatória. Mas se há algum casal aqui, Senhor, que não está feliz na área sexual, nós pedimos por eles agora. Nós pedimos por eles agora. Se o marido não está sabendo ser esse amante que ele precisa ser, dá a ele a criatividade, ensina-o a amar a sua esposa. Se essa esposa se sente desmotivada, se ela não se sente amada, se ela não sente ânimo, Senhor, para ter uma relação física com o seu esposo, nós pedimos, renova o coração, renova a relação, renova este casamento. Nós abençoamos os casamentos agora, abençoamos agora, em nome do Senhor Jesus. Queria que você pegasse a mão da sua esposa, e nós vamos abençoar um ao outro nesse momento. Eu quero que você diga assim, Senhor, obrigado por essa pessoa que o Senhor me deu para viver a vida juntos, gerar filhos, fazer um ministério na terra e participar de uma experiência física que envolve não só o sexo, mas o toque físico, o carinho, a transmissão de amor pelas mãos. Senhor, eu abençoo a minha relação, o meu cônjuge. Eu santifico toda a minha experiência física ao Senhor. Ser glorificado no meu casamento, nos meus filhos, nas minhas emoções. Em nome de Jesus. Eu e a pastora vamos estender as mãos agora para Deus curar os corações. Porque agora não é casal, agora é individual. Nós oramos agora por toda pessoa que está ferida, desanimada, decepcionada. Toda pessoa que está precisando acreditar novamente no seu casamento.
Eu abençoo agora toda pessoa, marido ou mulher, que não está vendo a saída da melhora desse casamento, da melhora dessa área, ou daquela outra. Eu abençoo agora, e você diz: eu recebo a bênção. Eu proclamo que haja uma cura do Senhor agora, na sua alma, no seu sentimento, na sua emoção. Eu proclamo também que o seu casamento, Deus vai levar para uma nova dimensão. Eu proclamo que Deus está tirando os demônios que roubam prazer, roubam a alegria, roubam a comunicação, roubam o prazer de estar juntos. Eu proclamo agora, em nome de Jesus, uma renovação no amor, uma renovação na relação deste casal. Ser curado o seu coração agora. Toda emoção, toda decepção, toda tristeza. Eu te abençoo como uma pessoa nova. Você sendo uma pessoa alegre, uma pessoa curada, você vai ser um cônjuge melhor. Eu te abençoo agora. E a primeira coisa que eu quero pedir agora é que você peça ao Senhor: Senhor, renova a minha relação contigo. Peça aí: Senhor, renova a minha relação contigo. Peça ao Senhor assim: me faz uma pessoa de oração. Não de televisão, mas de oração. Porque meu casamento não vai melhorar se eu não orar. Meu casamento não vai melhorar nenhuma área, nem a finança, nem filhos, nem sexo, nem nada, se eu não for um homem de oração, se eu não for uma mulher de oração. Então você diga: Senhor, faz de mim um homem de oração, faz de mim uma mulher de oração. Eu clamo agora pela tua vida, que a tua vida espiritual dê um pulo, que a tua vida de comunhão com Deus suba um nível, e você tenha ânimo e graça para buscar Deus, aprender a buscar o Senhor. Eu te abençoo agora, em nome de Jesus. E tudo que você fizer prosperará, e a tua casa prosperará, em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé diante do Senhor, e eu quero terminar com a leitura do Salmo 128. Eu vou pedir à pastora para ler, profetizando esse salmo na sua vida. Por favor, não saia do Espírito, ninguém converse nada enquanto nesse momento de oração. Pastora, Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz seja sobre Israel.